que é que vem acontecendo com o C6? Porque o JP Morgan teve que capitalizar mais uma vez o banco C6. E será que é um momento crítico para o banco? Bom, para quem não sabe, no final de agosto o JP Morgan teve que capitalizar mais uma vez o C6, um momento crítico aqui, ó, como diz a matéria. E também, para quem não sabe, capitalizar é como se fosse uma injeção de dinheiro do JP Morgan aqui dentro do C6. O C6 recentemente colocou no seu canal do YouTube um vídeo falando sobre essa capitalização nova do JP Morgan. Vamos dar uma olhada nele. Há um ano, o JP Morgan Chase escolheu se tornar sócio do C6 Bank como parte de sua estratégia de expansão no varejo bancário global. E agora reafirma seu compromisso, aumentando a sua participação no C6 Bank. Faça como a companhia líder em serviços financeiros em nível global e escolha o C6 Bank. C6 Bank, uma sociedade com JP Morgan Chase. Bom, e como vocês puderam ver, esse vídeo foi postado lá no canal do C6 e lá eles falam sobre essa nova capitalização. É claro, eles não falam sobre números nem nada do tipo, eles só falam que está acontecendo isso, que o JP Morgan está capitalizando mais uma vez o banco C6. E para quem não sabe, a posição do JP Morgan, que antes era de 40%, né, dentro do C6, aumentou para cerca de 46% para tentar cobrir alguns pontos e falhas que o C6 estava tendo. Para vocês terem ideia, no momento em que fintechs como Nubank, Inter e até PicPay comemoram a chegada de rentabilidade, o C6 teve um prejuízo de líquido de 2,2 bilhões no ano passado, 3 vezes maior que 2021. Tá, então em 2021 o banco teve prejuízo, em 2022 o banco também teve prejuízo, que chegou na marca aí dos 2,4 bilhões, e no primeiro semestre de 2023 o prejuízo ainda persiste, tá? E isso causou uma necessidade de injetar caixa pelo JP Morgan novamente, ou seja, capitalizar o banco. Então essa sequência seguida de alguns anos de prejuízo pelo C6 acabou que deixou uma necessidade dessa capitalização através do JP Morgan, tá? E aqui eles ainda falam que no primeiro trimestre deste ano, o último reportado, o prejuízo também aumentou na comparação anual, passando de 228 milhões para 350 milhões. Ou seja, prejuízo do C6 foi basicamente de 697 milhões em 2021, 2,2 bilhões em 2022 e até o momento em 2023 está em 473 milhões de reais. Então agora o JP Morgan vem para capitalizar esse banco nesse momento crítico que a gente está passando, tá? Então aqui eles falam que o JP Morgan aumentou a participação no C6, capitalizando o banco digital de Marcelo Calin, que é o CEO do C6, no momento em que seu prejuízo não para de aumentar, consumindo a Basileia num ritmo frenético. Para quem não entende, Basileia é um índice utilizado só para bancos que mede basicamente quanto de patrimônio aquele banco tem em relação ao volume de empréstimos que ele tem. Então, quanto menor a Basileia, é pior para o banco. A gente vai ver quanto está a Basileia do C6 e comparar também com outras fintechs. Os bancos americanos que tinham comprado 40% do C6, JP Morgan, né? Há pouco mais de 2 anos aumentou sua participação para 46%. E basicamente esses daqui são os últimos índices de Basileia do C6. Para vocês terem ideia, no segundo trimestre do ano passado, o Basileia do C6 estava em 21,3%, como eu coloquei aqui, ó, mas caiu depois para 17,3%, caiu para 14,9% e depois agora no primeiro semestre, né, de 2023 está em 11,9%. O mínimo exigido pelo Banco Central é de 10,5%, ou seja, essa linha vermelha é o mínimo. E a gente está vendo que o C6 está chegando ali no mínimo do Basileia exigido pelo C6. Então, aqui na matéria eles dizem que é um patamar que provavelmente o C6 deve ter atingido ou chegado perto no final do segundo trimestre de 2023, obrigando o aporte pelo JP Morgan, tá? Quando a gente compara o índice Basileia de outros bancos, como por exemplo o Banco Inter e o Nubank, a gente tem que atualmente o último índice Basileia do Inter e do Nubank está na casa dos 23%, ou seja, está superior ali ao C6 Bank, tá? Isso pode ter acontecido por diversos motivos. Para quem não acompanhou esse mundo de milhas aéreas e cartões de crédito, a gente sabe que ano passado o C6 acabou liberando muito limite em cartões de crédito, ou seja, liberou muito crédito para muitas pessoas e muitas vezes sem fazer alguma análise em relação àquele crédito que ela estava liberando. Eu mesmo conheço pessoas que não tinham nenhum cartão de crédito Black, por exemplo, e daí lá dentro do C6 eles conseguiam 100, 150 mil de limite, conseguiam upgrade para o C6 Carbon. Então acabou sendo uma facilidade muito grande. Eles acabaram abrindo a porteira em relação, né, à liberação de crédito, o que pode ter justificado esse índice Basileia caindo aí, se despencando aí pela metade basicamente, saindo de 21,3 do primeiro trimestre de 2020, desculpa, do segundo trimestre de 2022 até 11,9 do primeiro trimestre de 2023. Ou seja, isso daqui pode ser um dos fatores, mas com certeza não vai ser o responsável por tudo. Mas então por que o C6 está tendo esses resultados tão ruins na operação dele? Basicamente por 3 fatores. O
Primeiro, eu queria dizer que é a inadimplência, o segundo são os custos elevados do banco, né? E o terceiro é a baixa monetização dos clientes. O C6 ainda tem dificuldade para monetizar os clientes, tanto que ele passou a cobrar por algumas coisas que ele não cobrava ultimamente. Ele dificultou um pouco o acesso a produtos deles, como por exemplo o cartão de crédito C6 Carbon, que antes era bem tranquilo de isentar. Atualmente ele está um pouco mais difícil, então em um momento eles abriram ali as portas em relação aos produtos que eles iam oferecer e depois começaram a tentar rentabilizar esses produtos, como o C6 Tag, que muitas pessoas tinham, que era gratuito e hoje é pago, e tem mais algumas outras coisas, outras tarifas que eles começaram a cobrar, alguns seguros, algumas coisas bem baratas, mas para tentar rentabilizar pelo menos um pouco os clientes que eles tinham ali. Mas um dos pontos pertinentes aqui é a questão da inadimplência. Basicamente, a inadimplência ela funciona como? O banco C6 ele cede crédito para as pessoas, tá? Ele acabou cedendo crédito para as pessoas e o que aconteceu? Para aquelas pessoas que o banco ele considera que aquelas pessoas não irão pagar aquele crédito concedido, ou seja, as pessoas utilizaram cartão de crédito ou tomaram empréstimos, algum outro tipo de empréstimo e eles consideram que não essas pessoas elas não vão pagar, então eles pegam esses valores e fazem uma provisão para devedores duvidosos, ou seja, eles consideram que eles não vão receber aqueles valores, isso acaba entrando como um prejuízo para eles, que é basicamente a parcela que o banco acredita que ela não vai receber de volta. Então é um calote que eles esperam que vão receber desses devedores duvidosos. Isso pode ter acontecido muito pelo fato do que eu falei anteriormente, do banco ter cedido muito crédito nos anos anteriores e não ter feito algum tipo de filtro para conceder esses créditos. Como eu já disse anteriormente, eu vi muitas pessoas conseguindo mais de R$100 mil de limite, sem que nenhum outro banco, por exemplo, tenha oferecido esse tipo de limite para essa pessoa. Outro ponto são os custos elevados lá dentro do C6. O C6 acabou se expandindo de uma forma muito rápida e quando ele fez isso, da forma como ele fez isso, acabou sendo de uma forma muito custosa em relação à quantidade de pessoas que ele teve que contratar, em relação a como eles iam captar novos clientes. Então tudo isso acabou sendo bem custoso. Para vocês terem ideia, no último trimestre, o C6 fez um Net Interest Income, que é uma receita líquida de juros de 953 milhões, que eu estou colocando aqui como esse gráfico de barra verde. E boa parte disso, no entanto, foi consumido pelas provisões que somaram cerca de 634 milhões no período. Ou seja, aquelas provisões que eu mostrei para vocês anteriormente consumiram aí cerca de 2/3 daquilo que eles conseguiram ali da receita líquida dos juros. E o banco também tem uma estrutura pesada, então, para vocês terem ideia, as despesas com o pessoal somou cerca de 230 milhões no primeiro trimestre, ou seja, só nesse primeiro trimestre de 2023, só com despesas de pessoas, ou seja, de pessoal, pessoas contratadas, colaboradores, foi de 230 milhões de reais. E as despesas administrativas foram cerca de 500 milhões de reais, ou seja, acaba não casando em relação a receitas e despesas. A gente pode ver que as receitas são menores, porque quando a gente desconsidera as despesas que o banco teve nesse primeiro trimestre de 2023, a gente acaba chegando num prejuízo. E aqui a gente tem uma outra parte que um outro analista diz que o fato do JP Morgan abrir mão de assumir o controle agora sugere que o banco americano já desistiu do ativo. O banco diz, o JP Morgan diz que não, que eles confiam muito no ativo que eles têm aqui dentro do C6, né, de ter feito essa capitalização, mas alguns analistas estão interpretando dessa forma, que eles poderiam assumir o controle, mas eles não o fizeram porque eles não vão acreditar nesse ativo que é o banco C6. E aí, em nota imprensa, a única comunicação do JP Morgan hoje, o chefe de estratégia de crescimento do JP Morgan disse confiante com o futuro da investida. É claro, eles não iam dizer que eles não estavam confiantes, tá? E a gente tem, basicamente, aqui, ó, que ele falou nesse chefe, que o investimento estratégico no C6 é uma parte importante da estratégia global de serviços bancários digitais do JP Morgan. O rápido crescimento dos clientes, produtos e balanço patrimonial demonstra o sucesso da abordagem do C6, disse ele. Para vocês terem uma ideia, desde junho de 2021, o número de clientes cadastrados no C6 passou de 8 milhões aqui para 25 milhões de clientes cadastrados. E o portfólio de crédito que eles têm lá no C6 saiu de 9,5 bilhões de reais para cerca de 40 bilhões de reais. Ou seja, é um crescimento acelerado e esse crescimento acelerado teve um custo para eles, um custo alto que a gente está conseguindo verificar só agora. E a gente tem falas do CEO do C6 dizendo que é questão de tempo para eles terem o tamanho do Banco Itaú. Então, ele acredita, de fato, na operação do C6. Eles acham que eles estão passando só por um momento que é mais difícil, que tem uma dificuldade maior. Mas, fora isso, ele acredita que daqui a alguns anos, provavelmente, eles vão ter o tamanho do Itaú. E aqui nessa reportagem ainda diz que o percentual de empréstimos para pessoas físicas com atraso de 90 dias ou mais caiu de 5,2% no final do ano passado para 4,6% em junho. Isso se compara às taxas de inadimplência de 4,9% do Itaú. Ou seja, aqui eles estão comparando basicamente que a inadimplência do C6, apesar deles terem esses custos elevados, apesar deles terem essa provisão de devedores duvidosos
um valor muito alto, a taxa de inadimplência, de fato, ali de pessoas físicas com atraso de 90 dias ou mais, acabou caindo, ou seja, ele está basicamente aí na média do mercado. Então ele se sente confiante em relação a esse dado aqui. E também eles dizem que após uma grande expansão, o C6 reduziu o quadro de funcionários de 4.029 para 3.750 pessoas. Também passou a cobrar dos clientes alguns serviços, como eu disse para vocês. Eles tentaram rentabilizar de alguma forma os serviços que eles prestavam para os clientes, cobrando, por exemplo, por tags, alguns seguros, por algumas contas, o cartão de crédito sendo um pouco mais difícil de isentar a sua anuidade. Mas para quem olha de fora, sabe que quando uma empresa, quando alguém, por exemplo, algum empreendedor, enfim, a gente consegue perceber que quando essa empresa faz a demissão de funcionários, as coisas não estão muito bem como deveriam estar, né? Porque se as coisas estivessem bem, você contrataria mais funcionários para tentar expandir mais essa empresa, tá? Então, esse é um ponto muito importante para a gente ver. A gente acabou vendo o porquê o JP Morgan teve que capitalizar, quais são os números do C6, por que isso aconteceu, e que rumo provavelmente isso daqui vai tomar. Como a gente pode ver, o Marcelo Calin, ele tem uma esperança em relação à operação do C6, o JP Morgan também, porque teve que capitalizar mais uma vez, senão provavelmente eles poderiam não fazer isso, mas eu acredito que eles fizeram porque eles acreditam. E eu acredito que se você tem a sua conta aí no C6, eu acho que não seria interessante deixar tanto dinheiro assim dentro da sua conta, tá? Eu utilizo cartões de crédito C6, eu acho interessante utilizar cartões de crédito, mas eu pago tudo em dia, então não tem nenhum problema em relação aos produtos que eu utilizo aqui, tá? Bom, pessoal, para esse vídeo é isso. Se vocês gostaram, deixa um gostei, deixa um curtir aqui. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui no comentário. E por hoje é só, e até mais.